Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui, vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, contrariar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo e este é o Haja Saúde. Para muitos, as férias já terminaram. Daqui a pouco, quando as folhas começarem a cair das árvores, elas terão terminado para todos e impõe-se o regresso dos adultos ao trabalho e das crianças e adolescentes à escola e ao estudo. Que implicações pode ter esta mudança a nível da saúde mental? O fim de um período de descanso e lazer, a adaptação à rotina escolar, o aumento da carga de trabalho, a pressão social e as expectativas académicas podem significar momentos de grande ansiedade e stress para alguns de nós. Neste episódio do Haja Saúde, vamos abordar a importância da literacia em saúde mental no contexto do retorno às aulas e ao trabalho. Vamos fornecer ferramentas práticas para lidar com os desafios emocionais que este período pode trazer. Para nos esclarecer todas as dúvidas sobre este tema e também, genericamente, sobre a saúde mental dos portugueses, senta-se hoje connosco no consultório Luísa Delgado, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Médio Tejo. Seja também muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Está aberto o consultório. Vamos lá? Haja saúde! Portugal é o segundo país da Europa com a maior prevalência de doenças psiquiátricas, atrás apenas da Irlanda do Norte. Em 2019, ano a que se referem os estudos e estatísticas mais recentes, o problema afetou cerca de 22% da população, isto é, imaginem, 2,25 milhões de pessoas. A média da União Europeia era de 16,7%. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 3,8% da população portuguesa sofra de depressão, 5% em adultos até aos 60 anos e 5,7% em adultos com mais de 60 anos. As perturbações mentais e do comportamento representam 11,8% da carga global das doenças em Portugal, superando as doenças cardiovasculares e o cancro. Os transtornos de ansiedade foram os mais prevalentes, seguidos dos transtornos depressivos e dos relacionados com o consumo de álcool e drogas. Em relação à depressão, as mulheres portuguesas apresentam taxas mais altas do que os homens, tal como noutros países da União Europeia. Ainda assim, há boas notícias. Segundo um relatório do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, a maioria das pessoas idosas em Portugal não sofre de depressão, contrariamente ao que acontecia em 2019. Doutora, a saúde mental é de facto tão importante quanto a saúde física? Existe uma inter-relação entre a saúde física e a dita saúde mental. A ser muito breve, existem todos os eixos neuroendócrinos, são as hormonas e os neurovegetativos, de facto influenciam os órgãos e existe uma inter-relação entre estas entidades. Estar mal de um lado acaba por agravar o outro. E cada vez mais se fala na neuroinflamação, da inflamação sistémica e de que forma é que isto pode impactar na saúde física. Portanto, mente sã em corpo são é um todo. Somos nós. Exatamente. Não há saúde sem saúde mental. Da mesma maneira que é preciso estarmos equilibrados do ponto de vista físico. A saúde mental e equilíbrio mental. Eu gosto mais assim, porque somos todos diferentes, biodiversidade, o que é bom para um não é bom para o outro. Estamos neste conceito, que é um conceito simpático. Aquilo que é bom para todos, com certeza, são as férias.
Haverá alguém que não goste de férias? Eu vou ser atrevida. Quem não gosta de férias é aquele tipo que faz realmente aquilo que gosta e se sente preenchido naquilo que gosta e, portanto, acaba por dosear aquilo que faz. São pessoas raras, mas mesmo esses precisam de quebrar as rotinas e, de facto, para a maior parte das pessoas, um período em que se quebrem rotinas, em que a pessoa tenha espaço para fazer aquilo que idealiza, isso é uma coisa muito importante. De qualquer modo, as férias, se calhar, era melhor que fossem preparadas, não? Exatamente, sobretudo para o regresso não ser tão impactante. Porque as férias implicam adaptação e mudança. O regresso às aulas, o regresso ao trabalho também. Ou seja, tem que haver uma maleabilidade diferente de qualquer outra altura do ano. Exatamente. Agora, como eu disse no início de uma maneira muito atrevida, de facto nós, os bichos humanos, somos feitos para viver num mundo em mudança, não é? E, portanto, normalmente somos bem-sucedidos. Lembre-se da Covid e, de facto, as coisas depois até acabaram por correr bem e houve coisas que até foram ficando e que nós estamos a forçar para ficar. Temos uma resistência natural à mudança porque gostamos que as coisas sejam previsíveis e temos medo de não nos adaptar, mas a verdade é que conseguimos. Esta mudança que representa as férias acaba por ser uma lufada de ar fresco que deixa cada um capaz de encontrar novos desafios, novas expectativas, encontrar novos amigos e, de facto, acabar por ter uma proximidade com o outro diferente das alturas de trabalho. As férias implicam umas expectativas, às vezes um bocadinho fantasiosas. Como é que se gera essa fantasia das férias idealizadas, maravilhosas, depois esbarra com a realidade? Pois, isso de facto passa muito por planear as férias e construir as coisas na medida daquilo que se é capaz fisicamente, emocionalmente, economicamente, as pessoas saberem dimensionar até onde podem ir e às vezes nem toda a gente consegue. O que é que sugere que os pais apresentem como possível para os filhos para as férias? Há vários estudos nesse sentido, há literatura nesse sentido e de facto isto pesa sempre para as pessoas mais fracas, para os mais desfavorecidos. Um dos grandes problemas nas férias para os miúdos é o isolamento dos seus amigos. Isto é um dos fatores que mais complica porque os pais normalmente eles têm 6 semanas de férias, os pais têm 1 semana, 2 semanas, porque às vezes fazem as ditas repartidas e, portanto, vivem na expectativa das férias com os pais, que lá está que depois há outras fases da vida em que eles próprios vão para as férias sozinhos, portanto isto depois também depende muito, mas a verdade é que vão ficar ao cuidado de avós, de outras pessoas, às vezes sozinhos em casa, não é? Ao passo que se calhar as outras tratos sociais acabam por ter outras oportunidades de alternativas em férias, ateliês e coisas desse género, que existem múltiplos desse género e de conhecer novas pessoas. E, portanto, o grande fator aqui é o isolamento e o aborrecimento, a irritabilidade, a inversão do ritmo de sono, os desajustes alimentares. Toda a gente sabe que os miúdos, quando vão de férias, depois vêm de férias de uma maneira mais complicada, depois também ficam um bocado chateados porque a puberdade vai evoluindo e, portanto, tu estás diferente, é chato, não é? É como se crescesse mais nas férias, não é? Crescesse em muitos sentidos. Cresce em muitos sentidos, mas às vezes não se cresce bem em alguns, e isso é que é o problema, porque depois até se volta para uma escola diferente, às vezes muda-se de turma, tem que fazer novos amigos, desaprenderam nas férias, os professores sabem muito bem como é que isto é, quer dizer, existe aqui, e lá está, os miúdos que têm menos estímulos em termos familiares, acabam por fazer aqui uma desaprendizagem nas férias, que não seria mal fazer uma desaprendizagem se fizessem outras, não é? Quer dizer, porque isso é normal as pessoas cultivarem novos interesses que depois até podem levar para o ano letivo posterior. Podem enriquecer o ano letivo. Podem enriquecer. Portanto, um dos truques, não só para os miúdos, mas para nós todos, é mantermos uma atividade que nos seja agradável, contentora e que nos dê um certo equilíbrio e, portanto, isto se calhar era importante, nomeadamente coisas que tenham que ver com o exercício físico,
Isso é fundamental. Cada vez mais o exercício físico é importantíssimo na prevenção das demências, no tratamento da depressão, é logo meio caminho andado. Quando eu falo aqui em exercício físico, é um exercício equilibrado e ajustado à complexão física da pessoa e de facto ter esta ideia que eu acho que é sempre uma coisa importante, que é exercício físico regular, e não é só caminhadas, é exercício físico com algum aumento, há uma sobrecarga, sobretudo da frequência cardíaca, e isso tudo é uma coisa que tem realmente muito impacto na saúde física, na saúde mental. Este estado inflamatório sistémico e vai, se calhar, oleando, dito bem e depressa, aqui os órgãos todos, não é? Muitas pessoas dizem, eu agora preciso de férias das férias, que é uma frustração das expectativas que tinham, quase total, não é? Precisar de férias das férias é, na verdade, ter umas férias que não resultaram como queríamos. Eu penso que há aí dois pontos, não é? Há as pessoas que se sentem às vezes muito sobrecarregadas nas férias. Também há pessoas que aproveitam as férias para fazer algumas remodelações na vida pessoal e, portanto, às vezes as coisas são complicadas. E depois é também já a antecipação do que é que vai ser o ano a seguir, que também dá uma certa apreensão. E às vezes, durante o final das férias, já se está ali com uma ansiedade antecipatória de que vou ter que voltar às minhas rotinas, há um relembrar das coisas menos agradáveis. Às vezes não se planeiam bem as férias, deixa-se coisas por fazer, sobretudo quando se volta para trabalhos que não são sentidos como confortantes, como a segunda casa. O trabalho, se calhar, devia de ser a segunda casa das pessoas, devia de ser a segunda família. Aliás, é no trabalho que a gente vive a maior parte dos dias, não é? Das nossas horas acordadas, não é? Quais são os sintomas, os sinais de alerta que podemos identificar como problemas de saúde mental no contexto do regresso ao trabalho, do regresso à escola? São os sintomas habituais do ajustamento. Estes sintomas que aparecem, a maior parte das vezes, não são... Não são passa de um mal-estar. São coisas muito pontuais. As pessoas podem ficar mais aborrecidas e não estão propriamente doentes. Basicamente tem que ver com todos aqueles sintomas que existem nas perturbações de adaptação, sintomas somáticos. As pessoas às vezes ficam mais ansiosas, com mais em termos neurovegetativos, ficam com dor de barriga, ficam com aquele desconforto, têm que ir trabalhar, ficam a dormir pior, sentem-se mais cansados, sentem que não conseguem responder tanto às expectativas quando são solicitadas, às vezes sentem-se mais irritáveis. É toda uma pleia de sintomas que vão aparecendo, são um bocadinho inespecíficos e que depois se começam a ser insustentáveis para a pessoa e interferir muito no funcionamento, no dia-a-dia das pessoas, se calhar vão precisar de ajuda, porque depois podem evoluir para situações mais complicadas, sobretudo se houver vulnerabilidade, enfim. Vamos então para dicas para enfrentar o regresso ao trabalho e à escola. É, se calhar, quando há assim grandes viagens, vir um dia ou dois antes para planear o retorno. Isso é importante, aproveitar as coisas que se descobriram nas férias e que nos fazem bem e que se calhar nem conhecíamos e até achávamos que não estavam muito dentro das nossas expectativas. E retomar em harmonia com aquilo que a pessoa é. Um conhecimento, um autoconhecimento que às vezes é possível nas férias e aproveitar isso para saber o que é que se quer depois. Mas realmente os grandes projetos fazem-se depois das férias, é inscrever no ginásio para algumas pessoas, no grupo disto, no grupo daquilo. É um tempo de esperança também. As pessoas fazem assim uns projetos, depois às vezes não corre bem, mas é bom. Fazemos agora uma pequena pausa na conversa com Luísa Delgado, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Médio Tejo, e vamos escutar as informações úteis de hoje. Voltamos já de seguida para mais esclarecimentos sobre o fim do verão, o regresso às aulas e ao trabalho e a saúde mental de adultos e crianças. Vai querer ficar connosco para saber mais? Contamos consigo. Até já! Não há saúde sem saúde mental. Viver com uma doença mental
implica vários desafios e também dificuldades. É muito fácil sentirmos-nos tomados pelas nossas emoções, seja ansiedade extrema, tristeza profunda, medos irracionais ou pensamentos negativos persistentes. Queremos assegurar-lhe que o Serviço Nacional de Saúde e a ULS Médio Tejo estão sempre perto de si nesses momentos, prontos para o apoiar. Ter uma crise na sua saúde mental pode significar coisas diferentes, porque são experiências sentidas e vividas por pessoas diferentes. Alguns exemplos do que pode configurar uma crise de saúde mental: ter pensamentos de suicídio, ter um episódio psicótico em que pode ter sensações ou acreditar em coisas que os outros não conseguem compreender, tomar atitudes que o colocam a si ou outros em risco e sentir um agravamento de um problema de saúde mental anterior. Falar com pessoas em quem confia pode mesmo ajudá-lo a lidar com as suas emoções. Não hesite, portanto, em contactar os seus amigos mais próximos ou familiares. As pessoas que se preocupam consigo geralmente estão sempre disponíveis para ouvir e apoiar. E também é possível que perceba que também eles estão a passar ou mesmo já passaram por problemas idênticos. No entanto, se sentir necessidade de desabafar com um profissional ou pedir ajuda emergente para ultrapassar uma situação extrema que esteja a afetar a sua saúde mental, pode sempre ligar para a linha de aconselhamento psicológico do SNS. O Serviço de Acompanhamento Psicológico está integrado na linha telefónica do SNS 24 através do 808 24 24 24. Prima, depois, a opção 4. Pode ligar em qualquer dia e a qualquer hora. Este serviço está disponível para todos os utentes, incluindo cidadãos de nacionalidade estrangeira, com situação irregular dos seus documentos no nosso país e sem número de SNS. Esta linha também acolhe todos os profissionais de saúde que se encontrem a prestar cuidados de saúde e necessitem de ajuda. Quem o vai atender do outro lado da linha telefónica do SNS 24 são psicólogos clínicos, inscritos na Ordem dos Psicólogos. Estes profissionais de saúde estão disponíveis para o ajudar a superar qualquer problema que esteja a atravessar, sem fazer julgamentos e com a total confidencialidade sobre o seu problema. Saiba que nenhuma conversa é gravada e não há quaisquer temas tabu. Sabemos que falar com profissionais de saúde ao telefone pode também deixá-lo ansioso, seja qual for a sua idade. Então pode pedir a alguém que ligue por si, para a linha SNS 24, pedindo a essa pessoa próxima para fazer uma apresentação e enquadramento inicial ao psicólogo. Verá que depois torna-se muito mais fácil. Em caso de crise, pode sempre deslocar-se ao hospital da sua área de residência ou pedir ajuda ao seu médico de família. Para além da linha de apoio psicológico do SNS 24, há variadas entidades com técnicos acreditados que acumulam grande experiência e credibilidade nos serviços que prestam no nosso país. Conheça apenas algumas: o SOS Voz Amiga, a linha Conversa Amiga ou o Telefone da Amizade. Acrescentamos ainda a APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e o SOS Estudante, direcionado aos mais jovens. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, pioneiro no Serviço Nacional de Saúde. Hoje falamos sobre o regresso às aulas e ao trabalho e a sua relação com a saúde mental. Para nos ajudar a saber mais sobre este tema, está connosco Luísa Delgado, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Médio Tejo. Genericamente, doutora, quais são os sintomas psicopatológicos a que as pessoas devem estar atentas? O cansaço, as ruminações, os pensamentos intrusivos que a pessoa sente que não consegue acabar, esta apreensão persistente com o que está para a frente, o não ver assim grande projeto de futuro e estar já um bocadinho pessimista, o deixarmos de ter prazer nas coisas que antigamente tínhamos prazer, o procurarmos estar mais isolados com o que era habitual, o estarmos mais reservados, mais recolhidos, e depois as alterações no sono, as pessoas sentirem que já não dormem como dormiam,
seja ele dificuldade a adormecer, acordar muitas vezes ou acordar antes do despertador, as alterações do apetite, quer para mais, quer para menos. A diminuição do desejo sexual também é uma coisa que deve ser validada. Começar a ficar um bocadinho mais sensível em relação ao que os outros pensam de nós e acharmos que toda a gente está contra nós. Isto é assim muito genérico. E depois isto tudo tem que ter algum impacto no funcionamento. As pessoas sentem que já não estão a dar o mesmo que davam, quer na família, quer no trabalho. Não há assim nada que as pessoas possam atribuir a tudo isto, apesar de nós, mesmo nas coisas que têm uma origem muito biológica, nós temos sempre uma perspectiva ontológica das coisas. Nós gostamos sempre do nexo de causalidade, não é? E às vezes, se calhar, não é assim. Se calhar aparece porque aparece, não é? Como se falava da nostalgia antigamente, os sintomas que descreve, antes de mais, serão sintomas maioritariamente de depressão, de burnout. Eu descrevi aqui sintomas que podem ter a ver muito com a patologia afetiva, com o ajustamento, com o dito burnout, com as reações de adaptação, com a exaustão, portanto, e depois aflorei aqui umas coisas que têm, se calhar, um bocadinho a ver com o mundo interpessoal e a maneira como as pessoas se tornam, às vezes, um bocadinho defensivas em relação aos outros. Sentem-se acossadas. Acossadas de uma maneira um bocadinho anormal, não é? Muito preocupadas com a impressão que deixam nos outros. Sentem-se, às vezes, até perseguidas, sentem-se alvo de discriminação. Se estivessem bem, se calhar nem valorizavam. Não. Menosprezavam, não? Sim, faz parte numa sociedade um bocadinho competitiva, nós andamos sempre aqui a competir por alguma coisa, as pessoas sentirem que é injusto que o outro tem e eu não tenho, e pela maneira como são validadas. O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Médio Tejo apresenta um menor tempo de espera para a primeira consulta a nível nacional. Uma média de 35 dias. Doutora, é um feito. Alguém que tem estes sintomas na zona do Médio Tejo vai ter convosco, fala com o médico de família. O que é que aconselha a fazer? Existem várias maneiras de referenciação à consulta. Maioritariamente deve ser feita pelos cuidados primários, até porque devem ser os cuidados primários que, na dita doença mental comum, quem segue estes doentes. Nas depressões, na ansiedade, depois deve haver um registro, uma informação clínica muito fluida entre o serviço de psiquiatria e os planos terapêuticos que são propostos nas consultas de psiquiatria, porque, de facto, as unidades locais, os serviços de psiquiatria servem para uma abordagem da doença mental grave, tendo em conta os recursos que dispomos atualmente. Ainda há bastante preconceito também relativamente ao tratamento da doença mental e à assunção da doença mental. Pois ainda existe aqui uma coisa mais grave. Há muita gente que, quando chega ao psiquiatra, não é a situação mais ligeira ou moderada. Quando eles nos chegam, já são situações graves e situações com resistência ao tratamento, já com uma interface grande com doenças físicas. Portanto, o nível de complexidade é completamente diferente. A solução passa sempre por medicação? Não, e os psiquiatras não medicam só, até porque existem medidas não farmacológicas, cada vez mais se falam, em termos de prevenção e da abordagem da doença mental. Eu já falei numa, que é o exercício físico, é a alimentação, é manter ritmos circadianos ajustados, sonos, os apetites, é de facto a sociabilização também, este é dos fatores mais importantes, é a sociabilização com pessoas que sejam significativas, não é? A pessoa sentir que tem uma rede, que não está sozinha. Traduz de facto ser saudável. Sim, ser saudável não é ser perfeito. Nós temos que saber viver com as nossas imperfeições, porque o normal é ter alguma imperfeição e saber viver com ela e às vezes sentir por momentos um bocado de tristeza com isso e saber ultrapassar a tristeza e estão altos e baixos, que diabo. A vida não é, olha, é como as estações do ano, quer dizer, há o inverno, o verão, o outono, a primavera, há estas coisas todas e cada uma tem os seus encantos. E tem tantos encantos que às vezes, olha, das férias até há quem prefira fazer as férias de inverno e se sinta mais confortável.
Os problemas não tiram férias, a vida real não tira férias. Está sempre a mudar, mas a gente tem que acreditar que estamos feitos para gerir a mudança. Não estamos feitos para sermos iguais. Aliás, é este conceito bonito da biodiversidade, de termos todos diferentes, temos todas as maneiras de ser diferentes, e a biodiversidade incluindo as próprias doenças. A doutora Luísa abriu o serviço em 2002 com a enfermeira Graça Cunha, assim que acabou o internato em Lisboa. O que a atrai tanto para trabalhar no Médio Tejo? As pessoas com quem trabalho, sem dúvida. São pessoas incríveis. E, de facto, nós gostamos de trabalhar uns com os outros. E depois eu acho que fizemos a diferença. Há 20 anos as pessoas tinham consulta de psiquiatria no Júlio de Matos e eram internadas no Júlio de Matos, nesta fatia toda de Portugal. Isto era muito complicado. 20 anos não é assim há tanto tempo. Foi uma evolução incrível. Mas não foi minha, foi da equipa. Porque assim, aqui não sou eu, somos nós. E complementamos, somos muito diferentes, às vezes zangamos, felizmente. E basicamente, eu acho, na minha ingenuidade, e acho que não estou a dizer nenhuma mentira, somos muito cúmplices. Não estávamos à espera que uma emissão sobre o regresso às aulas ou ao trabalho acabasse com a ideia de que a sociabilização é uma chave para o bem-estar em vários planos da vida. Obrigada, doutora Luísa Delgado, e já sabe, cuide de si mesmo e tenha um regresso tranquilo e saudável. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024 a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!